Pessoal, mais uma vez agradecer já a audiência de você ouvinte. Hoje a gente trouxe, na verdade fez uma importação aqui, né, Marcelo? Pois é. Trouxemos um convidado aí para bater um papo com a gente diretamente lá do Rio, para falar de um assunto muito pertinente e muito comum nas rodas de conversa. Mas eu, Fabrício Norbin, líder do CQC de Finanças, junto com o Marcel, também assessor de investimentos no escritório da Valor, estamos com o Renato Campos, nosso convidado. Vamos falar um pouquinho aí sobre o assunto de criptomoedas. Pode falar um pouquinho, Marcel, se apresentar e depois já o Renato na sequência? Vamos lá. Bom, eu sou o Marcel, como o Fabrício já comentou, sou assessor de investimentos na Valor, junto com o Fabrício. E a gente trouxe esse tema, assim, que é um tema bem discutido, bem debatido, inclusive tanto otimista quanto pessimista, né, sobre criptoativos. E acho que é um tema que gera um pouco de polêmica até. Mas a gente trouxe aqui um profissional da área, justamente para a gente tirar algumas dúvidas, para entender um pouco mais sobre esse universo aí, de quem realmente trabalha ali no dia a dia com esse tipo de ativo. Verdade. Eu vou fazer uma introdução já, Renato, tanto sua quanto da Hashdex. Bem, pessoal, o Renato Campos, ele fica na parte de RI, né, relação com os investidores da Hashdex, que é a gestora pioneira global na gestão de criptoativos. A turma lá não está para brincadeira, eles já estão com 1,9 bi sob custódia, mais de 205 mil investidores nos seus ativos, né? Atualmente eles ocupam ali a prateleira de cima como a primeira gestora de criptoativos na América Latina. Foram eles que lançaram o famoso Hash 11, foi o primeiro ETF de cripto no Brasil, mais do HNCI, que foi o primeiro no mundo, né, Renato? O Renato, ele atua na relação de investidores da Hashdex, mais de 8 anos de experiência no mercado de capitais. Renato, ele é formado em administração pela IBMEC e também tem um MBA com foco em finanças corporativas pela PUC. Não é isso, Renato? Se apresenta aí pra gente um pouquinho mais do que eu já falei, por favor. Bom, vamos voltar a falar de cripto, né? Eu brincava com vocês ainda há pouco, o Bitcoin agora passando dos $28 mil, né? 140 e poucos mil reais, isso coloca aí uma alta de 70% no ano. Novamente, cripto como a classe de ativos que mais sobe em qualquer janela, exceto a de 2 anos, né? Cripto tem tido esse papel aí como uma classe de ativos meio fora do radar, mas que tem crescimentos bem interessantes. Claro que envolve polêmicas, né, coisas mal compreendidas, fraudes, empresas ainda não reguladas, os reguladores tentando, vamos dizer, recuperar o tempo perdido e criar um ambiente mais seguro possível para o investidor se acostumar com essa nova classe de ativos, né? Eu venho do mercado financeiro tradicional, trabalhei em empresas de companhia de capital aberto minha vida toda, né, minha vida profissional toda. Mas de 2 anos para cá, comecei a estudar cripto, comecei a estudar Bitcoin, Ethereum, todo o ecossistema, aos poucos, né? Porque, né, é algo muito dinâmico e que todo dia tem notícia nova para se aprofundar. Me apaixonei e aí enxerguei na Hashdex uma forma de eu trabalhar com cripto ainda no mercado financeiro tradicional. Então, para quem não conhece, a Hashdex é uma gestora como outra qualquer, né? Vocês que investem em fundos de investimento multimercado, fundos de investimento em ações, a gente é mais uma gestora regulada pela CVM, membro da Ambima, etc., auditada por Big Four. Porém, os ativos que estão ali por trás dos nossos fundos e dos nossos fundos listados, né, que a gente tem ETFs também, para quem conhece essa classe, são criptoativos. Então, a gente talvez hoje seja uma das únicas gestoras 100% focada em criptoativos, levando de forma simples, segura e regulada esse mundo novo para o investidor que já conhece o mercado financeiro tradicional. Boa. Renato, você tocou num ponto muito, muito bacana, porque, de fato, a nossa ideia aqui desse podcast vai ser tentar ampliar um pouco, né, do conhecimento de quem vai ouvir sobre o assunto, os pontos positivos, talvez pontos negativos mal compreendidos também. E eu acho que não tem ninguém que nunca participou de uma roda de conversa que o assunto fosse esse. Mesmo quem é investidor, já há muito tempo, independente da classe do ativo, e até mesmo de curiosos, né? Que em algum momento despertou o interesse pelo assunto, acho que dado principalmente a expectativa de rentabilidade em torno do ativo, né? Eu acho que, se eu estiver mentindo aqui, vocês podem falar, mas eu acho que a gente não conhece ninguém
que fale a mesma frase. Poxa, há tantos anos atrás me ofereceram o Bitcoin, eu não comprei. Eu estou arrependido. E eu acho que a pergunta que eu sempre gosto de fazer para essas pessoas quando tem a oportunidade ali é: será que você não teria vendido antes? Né? Porque ter sido oferecido, quase todo mundo foi em algum momento. Mas acho que ter segurado dentro das primeiras subidas ali, que acho que seria o mais difícil. Importante também, Fabrício, tem gente que se arrependeu de ter comprado, às vezes, por estar em operações fraudulentas, né? Perfeito. Então, eu acho que ter uma gestora assim, profissional, certificada, né, credenciada no mercado, tudo certinho, isso mitiga, praticamente elimina, né, o risco, já que tem muita auditoria ali em cima e tudo mais. E acho importante as pessoas, primeiramente, buscarem um mercado profissional, mercado certificado, credenciado, principalmente para esse tipo de ativo, que a gente vê que tem muita fraude aí, até sistemas de pirâmide, né? Então, a pergunta é se o cara teria vendido, né? Eu acho que provavelmente sim. Agora, se ele sobreviveu, né? Se o investimento dele sobreviveu esse tempo, também é uma pergunta válida. Porque você teve inúmeros intermediários ou até fraudadores que se diziam trabalhar com cripto, ou corretoras de cripto que começaram e depois quebraram, seja por má gestão, seja por fraudes mesmo. Tiveram inúmeros casos como esse, né? O mais recente, no final do ano passado, a terceira maior corretora de cripto, a FTX, né? Muita gente ficou sabendo desse caso, quebrou e deixou aí milhares de clientes na mão. Então, assim, a questão não é nem se o cara sobreviveu, se ele segurou a posição esse tempo todo, mas se ele sobreviveu também é importante. Então, assino embaixo no que você falou, é importantíssimo você ter uma custódia segura desses criptoativos, né? A Hashdex é uma das opções. Verdade. Renato, para a gente já começar, a gente já deu um pontapé inicial, eu ia pedir para a gente dar um passo atrás. Assim, o nosso público ouvinte, ele tem diferentes níveis de compreensão sobre o assunto, né? Mas pensando talvez naquela pessoa que ainda tem um nível baixo, né, de conhecimento sobre, será que você conseguiria fazer uma introdução sobre a própria história, criação da criptomoeda, para que ela serve, né? E talvez os principais ativos que compõem essa cesta de criptos, por favor? Não, legal, cara. Eu acho que é um assunto ali que é impossível você falar de cripto sem começar a descascar um pouco esse termo, que é um termo, na verdade, muito abrangente, né? Criptoativos são ativos hoje que se utilizam de tecnologia blockchain, seja porque são, vamos dizer, um ativo de uma rede específica de blockchain, seja porque são criptoativos ligados a aplicações que rodam em cima de blockchains. Então, é importante a pessoa entender de onde isso veio, de onde isso começou. E aí é importante a gente citar o Bitcoin, porque foi o primeiro criptoativo, ou foi aquele que, vamos dizer assim, ganhou aceitação e ganhou mais reconhecimento. Penetração maior, né? Perfeito. E quando você fala de blockchain, que vamos dizer, é a forma que eu traduziria essa inovação e essa tecnologia, foi o Bitcoin que deflagrou, vamos dizer, que trouxe à tona essa tecnologia de uma forma a ser adotado pela maior parte das pessoas até hoje, né? E com relação ao blockchain também é importante a gente esclarecer o que significa, mas assim, resumindo a história, é um sistema em que as operações são validadas pelo próprio sistema, você não precisa de intermediário. Isso. Né? E isso abre espaço para implementação em várias outras tecnologias, como a gente está tendo agora o Drex, né, que é o real digital, que não é uma criptomoeda, né? É simplesmente o real representado de uma forma diferente, né? Essas duas operações ele vai trocar, né, esses dois ativos entre as partes. Então, essa é uma das formas. Isso usa a tecnologia blockchain justamente para reduzir custo com o intermediário, porque antes você deveria fazer isso com cartório ou ter alguma relação de confiança também. E com menos burocracia também você aumenta a velocidade, né? Que é concretizado. Exatamente. A negociação, o que está dentro do contrato ali. Isso. E a segurança também, à medida que você não necessariamente depende, no caso do Bitcoin, né, que é esse banco de dados que você se referiu, é essa rede, só que ele talvez diferente da rede, por exemplo, que vai ser usada para o Drex, ele é uma rede descentralizada, ele é uma rede pública, vamos chamar assim como a rede do Ethereum também é. Então, por ser uma rede pública, ela não só é extremamente democrática, porque basta você ter acesso à internet em qualquer parte do mundo e você tem acesso a essa rede. Ao ter acesso a essa rede, você consegue transmitir valores. No caso, Bitcoin é o nome da moeda também que circula dentro dessa rede. Transmitir valores pelo espaço-tempo, né? Ou seja, pelo espaço, porque você consegue transferir
dinheiro para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a uma fração do custo que você faria isso no sistema financeiro tradicional, e mais, de forma direta, né? Ou seja, sem pedir permissão para ninguém, sem depender de um intermediário de confiança, né? E além disso, é um ativo que na sua programação ele tem uma limitação na sua emissão máxima. Portanto, ele é um ativo absolutamente escasso. Então, quando eu digo que você consegue transmitir ele ao longo do espaço-tempo, né? O espaço eu já expliquei, porque ele é um ativo de fato global, né? E internacional. Então, quando alguém fala, vou internacionalizar meus investimentos, na verdade, a pessoa ela vai escolher outro país para investir. Ela vai comprar ações nos Estados Unidos, vai comprar ações na França, sei lá. Ao comprar Bitcoin, você está comprando, de fato, um ativo que ele é totalmente sem pátria, ele é totalmente global. Então, você consegue transmitir ele pelo espaço de forma totalmente abrangente e pelo tempo também, uma vez que ele é um ativo que, pelo menos em sua propriedade, né, claro que é muito novo ainda, é um pré-adolescente, mas quando você olha as características desse ativo, ele tem tudo para ser também uma excelente forma de guardar dinheiro ao longo do tempo. Como é que eu faço para guardar o poder do meu trabalho, por exemplo, ao longo do tempo, sem ele derreter, né? Que é o caso do nosso sistema financeiro hoje, né? Por que é tão importante ter assessores competentes como a Valor Investimentos é um exemplo? Porque eu preciso de alguém que me ajude a alocar os meus ativos de forma que, se eu quiser gastar ele no futuro, eu consiga ter o mesmo poder de compra de hoje. É uma luta eterna que a gente tem para combater uma condição natural do nosso dinheiro fiduciário, vamos chamar assim, nosso dinheiro governamental, que é o fato da gente ter um controlador central que ele pode emitir moeda e é um experimento, né? A gente sabe que nos anos 70 o dólar ele perdeu a paridade que ele tinha com o ouro, por exemplo. Então, o dinheiro que a gente está acostumado hoje, ele passou a ter lastro na economia de cada país. Alguns experimentos deram mais certo, outros menos certo. A gente sabe que hoje tem moedas que absolutamente foram dizimadas ao longo do tempo, né? O peso argentino talvez seja o exemplo atual mais claro. Então, o Bitcoin também seria esse ativo que nos daria essa liberdade de intermediários financeiros, mas também essa liberdade de poder levar a nossa energia ao longo do tempo sem ela ser desperdiçada. Eu acho que aí está um ponto super importante que a gente trata um pouco da tecnologia, né, que inclusive está sendo adotada pelo Banco Central, né, a tecnologia da blockchain para o Drex, por exemplo. Então, existe uma separação agora que a gente pode fazer, né? A gente falou um pouco da tecnologia, agora a gente poderia falar um pouco da parte econômica da coisa, né? E aí, como você já pontuou, existe uma expectativa que o Bitcoin ele faça alguma proteção do patrimônio financeiro da pessoa quando ele investe naquilo ali, né? Isso é uma discussão ampla, né? Fica às vezes no campo do experimento, como você comentou, o experimento mesmo da parte dos bancos centrais e tudo mais, né? Mas o Bitcoin também talvez seja um experimento mais recente que a gente tenha, né, no sistema financeiro. E existem muitas dúvidas ainda sobre a rentabilidade disso ao longo do tempo, sobre o interesse desses ativos ao longo do tempo, se o Bitcoin mesmo vai ser a moeda do futuro ou vai ser o Ethereum, né? Uhum. Então, existem muitas discussões em torno disso também, no sentido de, se o Bitcoin ele tem uma oferta limitada pelo algoritmo, né? E o Ethereum também. Mas e se a gente inventar infinitas moedas, talvez, né, elas não sejam mais limitadas, né? Você não tenha uma oferta limitada, né? E aí, como é que se avalia assim, essa questão mais econômica das moedas aí? Eu acho que, assim, enquanto a rentabilidade, eu acho que não resta dúvidas, né? Assim, desde o surgimento do Bitcoin, exceto os anos de 2014, 18 e 22, ele foi o melhor ativo desde então, né? Se vai continuar assim ou não, vai depender da adoção dele e vai depender do reconhecimento dele como uma rede que continue segura, que continue incensurável, que continue impenetrável por parte de qualquer intermediário. Agora, a rede do Ethereum, idem, né? Assim, mas com uma ressalva, que a rede do Ethereum, ela não só tem a proposta de ser talvez uma reserva de valor, uma moeda de troca, mas ela tem a proposta de ser realmente uma verdadeira plataforma tecnológica, onde você consiga desenvolver soluções das mais diversas, né? E inclusive desenvolver outros criptoativos que tenham funções específicas dentro de aplicativos específicos, né? Então, talvez o caso de uso mais famoso sejam os aplicativos de finanças descentralizadas, né? Eu conseguir estruturar aplicativos que me permitam fazer empréstimos usando minhas criptos como colateral, ou aplicativos que funcionam como verdadeiras corretoras para eu trocar um ativo por outro.
Só que eu não estou interagindo com um intermediário financeiro. Eu estou interagindo com linhas de código, uma programação, um aplicativo que tem, claro, um front-end, né? Eu consigo ter uma interação ali amigável, mas que eu consiga fazer basicamente funções muito parecidas que eu conseguiria fazer com um banco, mas de forma pública, né? De forma não necessariamente a depender de um intermediário financeiro. Todos esses são experimentos, claro. Assim, se você for pensar que a Amazon, né, hoje estabelecida aí como um grande player de e-commerce global, que no início da sua primeira década ela vendia muito mais livro do que qualquer outra coisa, mas já se propunha a ser uma empresa, uma plataforma de e-commerce global. A volatilidade da ação dela nessa época, vocês podem ver, teve momentos ali de drawdown acima de 90%, né? Eu acho que toda tecnologia e toda empresa, todo o seu empreendimento no seu início, onde há muita incerteza acerca das teses principais, vão passar por variações de preço, né? Então o Bitcoin hoje como reserva de valor é uma tese ainda, com certeza. Ele tem cheiro, tato, ele tem aparência de uma boa reserva de valor, características de uma boa reserva de valor, já tem um tamanho que você já possa assim, dar uma confiança de que, por exemplo, eu não possa criar o Renato Coin, um clone do Bitcoin, dizer que não, esse aqui é melhor do que o Bitcoin. Cara, você pode criar um clone dele hoje. A questão é difícil você replicar o tamanho que a rede dele já tem hoje, né? Então é difícil você substituí-lo perfeitamente hoje, né? Então é uma questão de tempo mesmo para a gente entender se de fato esse aí vai ser um ativo que se vai de fato se propor a fazer o que ele parece poder fazer, que é transmitir valor ao longo do globo, ou seja, uma espécie de um PIX, vamos chamar assim, uma espécie de um PIX global, né? Vou poder chamar assim, e uma reserva de valor, um lugar para eu estacionar o meu dinheiro ao longo do tempo, com a certeza que eu tenho uma fatia de uma pizza que eu conheço o tamanho, né? E que eu não vou simplesmente ter ali uma forma de dinheiro que ela vai ser impressa sem fim e que vai derreter o valor da parte do dinheiro que eu tenho comigo, né? Essas são duas teses principais dele. Se ela vai se concretizar ou não, o tempo dirá, mas a gente está no caminho para isso. Você que entende mais da tecnologia, assim, só para tirar essa dúvida, assim, que realmente no blockchain, quanto maior a rede, mais barata ela fica em termos de consumo de energia, de resolução das equações, das transações. Então, serviria como uma barreira de entrada para novas moedas, assim, você acha? Eu acho que hoje, assim, o que torna a rede mais barata ou menos barata é quantas pessoas estão querendo usar essa rede também, né? Uhum. Claro que cada rede tem a sua característica, né? Inclusive, isso foi tema de discórdia no momento da história do Bitcoin, onde algumas pessoas que entendem que para ele ser, de fato, um meio de pagamento global, o bloco de registro de transação tinha que ser maior. Então, criaram, vamos dizer assim, um clone, né? Um desdobramento dele, tentando fazer uma blockchain com um bloco maior, justamente para reduzir o custo, mas isso, né, hoje é uma rede muito menor do que a rede principal do Bitcoin. Então, a solução que se encontrou para dar escala e reduzir custo de transação tanto na rede do Bitcoin quanto na rede do Ethereum é manter a característica da rede atual, do Bitcoin no caso, mas você ter uma segunda camada, né, protocolos de segunda camada, ou seja, que eu consiga fazer transações ilimitadas e a um custo muito baixo acima da rede dele, e aí eu consegui, por exemplo, registrar o saldo final dessas muitas transações acima dele na rede principal. Acho que a Lightning Network, né, que é como muito utilizada no mundo todo, inclusive vem com um crescimento aí astronômico de número de transações quando você analisa aí o histórico dela, é a rede utilizada lá em El Salvador, né, que adotou o Bitcoin como sua moeda oficial junto com o dólar. Então, ela é justamente uma rede que ela cria canais entre as pessoas para elas trocarem Bitcoin, e a informação final dessa troca, né, vamos dizer que eu passei um para você passou um Bitcoin para ele, você passou para mim, o saldo final das nossas carteiras, aí sim, talvez essas transações vão ser registradas na rede mãe, na base do Bitcoin. Então, sim, custo de transação, eu diria que é muito mais uma consequência do uso dessa plataforma. Legal. Bacana. Vocês tocaram no assunto legal que nós, né, enquanto assessores de investimentos, somos sempre indagados sobre o assunto, principalmente em cenários de incertezas, né? Então, vocês comentaram o Bitcoin como reserva de valor, e eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, né? A gente vem sempre falando de uma possibilidade de recessão nos Estados Unidos, uma economia muito pujante, forte. Agora a gente tem essa situação, essa nova guerra, né, lá no Oriente Médio,
Então, a gente, naturalmente, quando vai olhar para os números, sempre que acontece um cenário de estresse, o ouro, o dólar costumam ter uma maior demanda, constantemente também uma valorização. E a gente há muito tempo já vem acompanhando que o Bitcoin também tem se tornado esse refúgio de alguns investidores, né? Eu sei que você já discorreu um pouquinho sobre o assunto, mas você acredita que realmente a moeda também caminha para essa função de reserva? Hoje ela também já suportaria talvez uma demanda maior, caso algo de gravidade maior também viesse a acontecer no mundo como um todo? Sem dúvida, ela já é, no mínimo, ela já é um hedge para algo catastrófico, né? Por exemplo, se a gente tiver uma falha, levando para cenários extremos aqui, se a gente tiver uma falha do sistema financeiro nacional ou tiver confisco por parte de governos autoritários, se você estiver num país, ela já é um esconderijo, vamos dizer assim, ou um lugar seguro para esse tipo de evento de cauda. Então, ela já é esse hedge. Agora, o que ela parece estar dando bastante indício de ser também é um hedge contra a política monetária problemática, né? Vamos dizer assim. Acho que falando primeiro da fragilidade de sistema financeiro, em março desse ano a gente teve ali a quebra, né, e depois subsequente resgate por parte do governo de bancos médios americanos, e alguns não tão médios assim, né? Naquele mês a gente teve um comportamento interessante, que o ouro subiu pra caramba, mas o Bitcoin também subiu. E a interpretação geral, assim, da indústria, pelo menos, foi que, cara, o único motivo pelo qual isso pode ter acontecido é um evento como esse de quebra de sistema bancário, de quebra de bancos, terem reacendido ali a tese central dele, que seria justamente ali um sistema financeiro paralelo, desassociado de qualquer risco geopolítico, de qualquer risco de intermediário financeiro, por exemplo, de intermediário de confiança. Então, acho que março foi um indício muito interessante disso. E agora, setembro, quando a gente teve queda, inclusive do ouro, né? A gente teve queda do ouro e teve nas últimas 2 semanas uma abertura de curva de juros nos Estados Unidos muito rápida, né? Que o mercado de ações lá fora sentiu pra caramba, e Bitcoin se manteve ainda positivo no mês de setembro, para surpresa de muitos. Então, eu acho que a gente já está tendo indícios, né? Com coisas que vão acontecendo no mundo e o comportamento desse criptoativo, a gente já está tendo indícios que isso aqui pode ser, de fato, alguma coisa que seja um sistema alternativo mesmo a um sistema financeiro, não que concorra, não que tenha que substituir, mas que talvez seja útil para a humanidade ter, de fato, um canal de troca de valor direto, confiável e seguro. Bacana. Trazendo o assunto de criptomoeda, o Renato e Marcel, agora um pouco para dentro das carteiras de investimentos, né? A primeira pergunta que eu te faria, Renato, é se na sua visão você acredita que criptomoeda seria para todos? Você acredita que é focado por um perfil de investidor específico? Depende de um nível de entendimento? Qual que é a sua visão sobre o assunto? Cara, eu vou dar a minha visão pessoal sobre o assunto e embasar ela com dados, até porque eu não sou nem assessor, nem consultor, nem analista do CNPI, então, né, vocês procurem aí o seu assessor para saber qual é a melhor carteira. Mas eu vou te dizer por que eu acho que sim, na minha opinião, qualquer cliente deveria ter um pouquinho de cripto e que 0% da carteira é o único número que eu tenho certeza que está errado e que está muito ousado. Pelo seguinte, quando a gente faz simulações, eu convido os nossos ouvintes a entrarem no nosso site, lá no topo da tela tem simulador, você pode montar ali uma réplica da sua carteira por classe de ativo, né? Poxa, eu tenho tanto de renda variável Brasil, tanto de renda variável internacional, tanto de multimercado, e depois você pode brincar com esse percentual de cripto e fazer um backtest, que a gente chama, né? Uma simulação passada. Claro que retorno passado não reflete retorno futuro, mas vamos trabalhar com o que a gente tem até agora. Você vai notar o seguinte, botar 1% da sua carteira, ou de 1 a 5%, da sua carteira em Bitcoin ou numa cesta de criptoativos, ela não vai elevar o teu risco global da carteira de forma material. Tua perda máxima da carteira, no caso de um cenário de estresse, ela não aumenta materialmente, mas imediatamente o teu retorno médio anual e o seu Sharpe, né, que é o risco ajustado ao retorno, ele melhora bastante. O meu ponto é, se você tiver um pouquinho, ela não vai alterar o risco geral da sua carteira, mas ela pode sim melhorar o retorno da sua carteira
de acordo com os dados que a gente tem até esse ano, seria um exemplo clássico disso, né? O cara que tem um pouquinho de cripto desde o início do ano, a carteira dele já está muito melhor do que se ele tivesse zero. Se tudo isso aqui fosse um delírio global e cripto tivesse valido zero, o cara investiu em janeiro desse ano e ela tivesse ido a zero, ele teria perdido 1% da carteira dele, um mês de CDI, teria coberto esse prejuízo, talvez ele não teria nem notado se ele olhasse ali a posição dele global. Agora, por ter 1%, por ter 1,5%, os 60%, 70% que o Bitcoin já subiu esse ano, já estaria dando para ele uma carteira com um perfil de risco-retorno muito melhor. Mas é um cliente que não acredita, que ele acha que o Bitcoin não vai existir daqui a 5 anos. Que para mim seria a única explicação para alguém ter absolutamente zero, porque é uma classe de ativo que ela já não é muito... Beleza, ela não é grande, mas também não é pequena o suficiente para a gente ignorar. Então, se você fosse montar uma carteira ali equilibrada, ponderada pelo tamanho de cada classe de ativo, você já teria um pouquinho de cripto. Se você montasse esse estudo, nosso gestor fez esse estudo, você já teria talvez 0,5% de cripto de forma passiva. Só porque é uma classe de ativo que já atingiu um tamanho mínimo ali, você precisa ter um pouco para refletir o que são os ativos no mundo. Para ter absolutamente zero, eu diria que o seu call é um call ativo, que cripto não vai a lugar nenhum, que o Bitcoin não vai estar vivo daqui a 5 anos, nem daqui a 10 anos. Se esse for o caso, ainda assim, talvez, se você não tiver 100% de certeza que você está certo, talvez seja interessante ter 1%, como um hedge que você esteja errado. Então, esses são os meus argumentos para dizer que qualquer investidor, mesmo o mais conservador, ele vai ter um pouquinho de cripto. Até porque o mais conservador de todos, ele vai ter uma carteira o quê? 98% renda fixa, então 99% renda fixa. Talvez o único ativo que vale a pena, ou que melhore a carteira dele ao colocar 1% e que vai fazer diferença no caso de uma tendência de alta, que é o que a gente está vendo esse ano, seja justamente cripto, né? Então talvez seja esse instrumento que o cliente pode usar para se manter conservador no resto da carteira, e aquele percentual que ele dedicava à renda variável, ele pode talvez diminuir o percentual que ele dedicava à renda variável, mas colocar um pouco de um ativo assimétrico. Então ele joga o jogo da renda variável com menos dinheiro, mas se a gente tiver um cenário positivo para ativos de risco, o fato dele ter botado essa pimentinha dentro do portfólio dele de renda variável, isso talvez já compense, e aí ele está correndo menos risco, mas vai ter mais retorno. Então eu convido o investidor a fazer essas simulações e perceber que é um ativo que ele pode jogar a favor de uma carteira, inclusive reduzir o risco se você souber usar ele com parcimônia. Só um disclaimer aqui, né? Esse podcast não tem intenção de estruturar uma carteira para você, nem de incentivar o investimento nos criptoativos, né? Converse com seu assessor de investimentos antes de fazer qualquer alocação. Boa. E seguindo um pouco nessa linha aí, dado a pessoa que está ouvindo a gente, pesquisou sobre o assunto, ela decide ali por ela própria ou com auxílio de algum profissional do mercado que ela quer ter uma fatia da carteira dela exposta ao ativo. Quais que são os caminhos hoje, as opções, né? Dado também muita coisa que se ouve de forma negativa sobre o assunto, qual que talvez seria o caminho mais seguro para esse investidor fazer? Seria, de fato, abrindo uma conta em uma corretora? Como que ele acessaria um pouco do que a Hashdex tem de opção? E acho que seria bacana também falar um pouco dos tipos de opções que ele teria com a Hashdex, por exemplo, para estar se expondo ao investimento. Não são muitas opções dele acessar cripto, então eu posso falar de cada uma delas e aí o cliente avalia qual que é a mais adequada. A primeira, que estaria mais próxima da tecnologia e da inovação de cripto, seria uma custódia própria, né? Pela primeira vez na história, a gente de fato tem a possibilidade de fazer a custódia, de ter a posse de um ativo, né? No caso do Bitcoin, você tem acesso a uma senha, é uma senha que normalmente é traduzida em 12 palavras, e essas palavras elas dão acesso a você aos seus Bitcoins na rede do Bitcoin, né? Então você tem essas 12 palavras, são a sua chave privada, vamos dizer a sua senha, e você tem também uma chave pública que é como se fosse o seu número da conta, para eu te transferir os seus Bitcoins. Então, com essa senha, você tem acesso aos seus ativos e ninguém mais, a não ser que você passe essa senha para alguém. Pela primeira vez, então, você tem a ideia de uma propriedade digital, né? Algo completamente disruptivo, né? Dado que toda a nossa propriedade hoje ela é propriedade com a ajuda de algum intermediário específico, né? Pode ser o teu dinheiro que está no banco, pode ser a sua casa que está registrada num cartório, mas tem algum intermediário fazendo ali
a guarda desses seus ativos para você. Em cripto, não. Você pode ser o próprio guardião dos seus ativos. Agora, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Se você perder essa chave, é possível que ninguém nunca mais tenha acesso a esses ativos, né? Então, você literalmente leva com você para o caixão se você quiser. Se você tiver, por exemplo, quiser passar isso para os seus filhos, se quiser fazer uma sucessão disso, isso não vai para o seu inventário. Isso é um ativo que só você tem de fato acesso. E nem todo mundo quer, por exemplo, baixar uma carteira digital, ter essa responsabilidade, né? Se alguém hackear o seu celular, talvez ele consiga ter acesso a esses ativos sem a sua senha, né? Dependendo de como você estiver guardando. Mas tem a guarda offline, né? A guarda fria, que você consegue guardar até num dispositivo, a sua senha num dispositivo parecido com um pendrive e tal. Você começa a entrar numa seara um pouco técnica que nem todo mundo vai topar. Principalmente o cara que quer comprar um pouquinho para diversificar ali os investimentos. Qual seria outra opção? Eu vou abrir conta numa corretora de cripto, né? As chamadas corretoras de cripto, que a maioria delas não são reguladas, na maioria das jurisdições. Já tivemos, né, falamos aqui no início do podcast, de eventos tristes envolvendo corretoras de cripto, né, que por não serem reguladas estavam tomando mais risco do que elas deveriam, ou eram fraude realmente. Vou investir com um amigo meu que falou que tem um investimento em cripto aqui. Não, mas era uma pirâmide, né? Então, você ainda tem essas pegadinhas no meio do caminho. Pirâmides financeiras já existem há muito antes de cripto, então o cara pode usar cripto só como uma forma de mascarar aí um tipo de investimento fraudulento. E talvez uma outra alternativa que talvez seja mais viável para a maioria das pessoas, na minha opinião, enviesada, lógico, eu trabalho na Hashdex e somos uma gestora regulada, seria do investidor usando a corretora que ele está acostumado, com a ajuda do assessor que ele está acostumado, sabendo que tem uma gestora que ele pode recorrer e perguntar ou gritar e fazer o que ele quiser. Ele pode comprar um ativo, né, ou investir num fundo de investimento, ou comprar um ativo listado, que ele compra tão fácil quanto ele compra uma ação, né, o Hash 11, que a gente bem mencionou no início. Esse é o ticker, literalmente, de um ETF que compra um índice. Que índice é esse? O Nasdaq Crypto Index, que é um dos índices mais utilizados para cripto, que a gente co-desenvolveu com a Nasdaq, a bolsa de tecnologia americana, e é um índice de cripto que ele é ponderado pela relevância das criptos. Então, você vai comprar a cota de um ativo que representa o que há de mais relevante em cripto hoje e daqui a 5, 10 anos também. Esse ativo, a cesta que está por trás desse ativo, ela pode ir se transformando. O Ethereum vai se tornar mais relevante que o Bitcoin um dia. Tem outra cripto que vai surgir e que vai substituir o Ethereum ou o Bitcoin. Ele vai ganhando relevância e vai aumentando participação nesse índice ao longo do tempo. Então, essas são as formas e aí o investidor avalia qual que é mais interessante. A Hashdex oferece uma forma simples, segura e regulada do investidor se expor a esse mercado novo. Bacana. E o que você lista, Renato, até talvez já caminhando um pouquinho para o final, quais seriam os principais benefícios, né, do investidor investir em cripto através de uma gestora como a Hashdex? Quais seriam as possibilidades ali dentro também, né? Bom, primeiro a segurança da custódia, né? Eu mencionei ali os perigos, vamos dizer assim, ou as responsabilidades que envolvem uma custódia própria, ou você delegar essa custódia, por exemplo, uma corretora que você não conhece, não tem como se comunicar com ela, ou não confia. A Hashdex, ela usa custodiantes institucionais, são empresas normalmente americanas, mas que fazem a guarda segura das criptos para investidores institucionais do porte da Hashdex, por exemplo. Então, eles guardam essas criptos de forma fora do ambiente da internet, com múltiplas chaves privadas, divididas geograficamente, e oferecem, inclusive, seguro para essas posições, né? Então, a gente não guarda as chaves privadas das criptos que estão sob nossa custódia em nome dos clientes, né? A gente tem custodiantes institucionais, regulados, auditados. Esse tipo de custodiante, diga-se de passagem, que não tem nenhuma instância de roubo, hack ou perda envolvendo esse tipo de custódia. Então, com isso, o cliente pode ficar tranquilo que ele está exposto a uma custódia que dificilmente você vai conseguir replicar na física, em nível de segurança. Então, essa seria a vantagem principal, né? Claro, e também se tratar de uma gestora regulada pela CVM, regulada pela SEC nos Estados Unidos. A gente tem um ETF de futuros de Bitcoin lá fora, regulada por outras reguladoras de diferentes jurisdições onde a gente tem produtos também, União Europeia, alguns países, membro da Anbima, auditada por uma Big Four. Isso traz uma segurança também a mais.
Outros exemplos, conveniência, como eu mencionei, é uma cesta de cripto, falando do Hash 11 especificamente. A gente tem outros produtos que oferecem outras conveniências, mas falando do Hash 11 talvez seja o mais usado aí pelos nossos clientes e o mais acessível, né, dado que está listado e negociando agora, enquanto a gente fala. O cliente tem à disposição um ativo que expõe ele à classe inteira. Né? Então ele não precisa ficar selecionando, poxa, então eu vou comprar um pouco de Bitcoin, vou comprar um pouco de Ethereum, agora eu vou vender um pouco, agora um amigo meu falou que tem uma nova cripto, vou comprar essa aqui. Então ele tem essa conveniência. A parte sucessória é importante, né? Dependendo do nosso ouvinte aqui, ele tem que pensar nisso. Né? Então, poxa, se acontece alguma coisa comigo hoje, poxa, os ativos que estão lá na XP Investimentos, que estão com o meu assessor, isso tudo vai entrar no inventário, uma hora vai passar para o meu filho, etc. No caso de cripto, se você não tiver numa corretora não regulada ou numa custódia própria, já abrem-se incertezas envolvendo qualquer tipo de sucessão. Eu diria que essas são as principais vantagens. Já, claro, poxa, investir com uma carteira consolidada, né, o meu percentual que eu tenho de cripto ali, está junto com outros investimentos, meu assessor está vendo a minha carteira toda, completa, com todos os investimentos, eu posso pedir ajuda dele, né, para desmontar ou montar uma posição, rebalancear minha posição que eu tenho em cripto ali. Então você ainda conta com essa conveniência de estar investindo com o assessor que você confia, na corretora que você confia. Acho que essas são as principais. Que aí você tem a retaguarda ali, né, de um profissional que vai estar constantemente em contato com a gestora, né, com a função do RI, por exemplo, de dar esse suporte ali para a gente no dia a dia. E não menosprezando a classe, mas a classe vai ser mais uma composição de alguns portfólios, né, também. Nem sempre vai ser ideal para todos, vai ser sempre avaliado caso a caso. Mas, assim, pessoal, queria agradecer. Talvez, se você tiver uma consideração final, ou o Marcel, fiquem à vontade. Acredito que foi bacana o bate-papo. O assunto gera muita dúvida, então, se alguém ainda que ouviu, talvez a gente não tocou em um ponto específico que seja da curiosidade ou queira algum tipo de feedback sobre, fica à vontade para comentar. A gente vai estar atento ali, poder dar um retorno assim que possível. Tá joia? Isso que eu gostaria de comentar é com relação à segurança. Acho que foi um tema muito batido aqui, né? Acho que é importante a gente comentar sobre isso, assim, que realmente existem muitas fraudes. Né? Eu acho que sempre que existe algum ativo, algum sistema que é meio que uma caixa preta para a maioria das pessoas, né? Fraudadores vão se beneficiar disso para dizer que estão investindo naquela caixa preta que ninguém entende, né? Para ter um retorno absurdo, fazendo uma operação específica que só ele sabe fazer. Eu acho que é muito comum isso acontecer. Então, o Bitcoin, como é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem o blockchain, não entendem o sistema exatamente como funciona, isso abre espaço para esse tipo de fraude, né? Então, acho que o principal se alguém está prometendo um retorno acima da média, e a gente escuta aí papo de 10% ao mês, que seja, né? Seja em criptoativos, seja em qualquer outra caixa preta que você não faz ideia do que está ali dentro, e quais operações estão sendo feitas, desconfie, busque um profissional, porque isso vai ser fundamental para você evitar erros, né, e perdas significativas do seu patrimônio. Acho que é importante a gente frisar isso. E, naturalmente, que a busca por esses profissionais passa pelo assessor de investimento e passa por instituições credenciadas, aí, autorizadas, né, pela CVM, pelos órgãos regulamentadores aí e tal, para funcionar. Verdade. E só a informação mesmo, né? E é o que a gente também está até tentando fazer um pouco, de levar conteúdo para as pessoas para evitar situações do tipo. A criptomoeda, de novo, muitas vezes é só um dos veículos utilizado por pessoas mal intencionadas, da mesma forma que utilizaram outros lá atrás e que vão inventar outros daqui para frente, né? Por isso que a ideia é que a gente leve mais informações, mais conteúdo de qualidade para que cada um possa fazer as suas próprias avaliações, mensurar os riscos e escolher melhor ali onde que vai de fato investir o patrimônio. E educação e informação acho que soluciona boa parte desse problema. Eu convido, inclusive, os ouvintes. A gente tem uma área de research que produz conteúdo constantemente. Então, no nosso site lá, hashdex.com.br, tem uma área de insights, onde a gente solta artigos quase que semanalmente. Eu mesmo coloco lá um podcastzinho de 3 minutos, vou soltar hoje com notícias importantes do mercado de cripto, para quem quiser se manter informado. Nossa área de research, nosso CIO, na verdade, solta uma carta
também todo mês. A gente tem o nosso call mensal, onde participam eu, o gestor, alguém da área de research para comentar os acontecimentos do mês, preço, variação de preço. Então, convido a todos a se conectarem com a gente. Rede social também, estamos lá com todo esse tipo de informação. E, cara, eu assim, realmente acredito que isso aqui vai ser uma revolução. É algo absolutamente disruptivo, né? A gente tem a possibilidade agora de unir o mundo, né? As pessoas no ponto de vista financeiro, né? A gente tem um canal financeiro absolutamente global. Isso facilita, claro que tem problemas envolvidos também e desafios, mas assim como qualquer outra tecnologia disruptiva, inteligência artificial, a própria internet passou por isso, tem coisas ruins, desse que as pessoas podem usar para coisas ruins, mas em geral é uma forma nova de tratar velhos problemas e a gente pode fazer parte dessa revolução. Então convido a todos a se aprofundarem um pouco, ainda está no início, né? O Bitcoin aí é um pré-adolescente, Ethereum uma criança ainda de, 10 anos ou um pouco mais, mas o fato é que isso aqui é o início de algo que pode ser muito grande e não sou eu, Renato, que estou falando. Hoje a gente tem instituições do calibre e do tamanho de BlackRock, Invesco, Franklin Templeton, Itaú, Nubank, XP, Banco Inter, qualquer instituição, qualquer empresa, qualquer marca hoje, é difícil você achar uma que não está falando um pouco de cripto, tem alguma iniciativa envolvendo cripto ou blockchain. Então convido os ouvintes a também se inteirarem sobre esse assunto que é absolutamente fascinante. Boa. Turma, obrigado de novo, Marcel, obrigado, Renato, que a gente importou lá do Rio só para bater esse papo com a gente. E dizer para você de casa, bem, se esse assunto ele é tão comentado nas rodas, é o momento agora de você que ouviu e gostou, curtir, compartilhar, fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas e continue nos seguindo para novos conteúdos relacionados às finanças comportamentais, pessoais, privadas ou públicas. A nossa ideia é sempre levar maiores informações de qualidade para vocês. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, galera. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, Vale e Cezan, categoria Master, Apex, Banestes, MediSenior e Cicobi, categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da Fucap Business School.